Com a chegada do frio, muitos pais costumam agasalhar demais as crianças. E esse excesso de roupas também pode trazer desconforto e prejudicar a regulação da temperatura corporal dos pequenos. Ao vivo, então, a gente conversa agora com a Julie Rodrigues, que está como especialista para nos orientar melhor sobre esse hábito, não é, Julie? Bom dia aí para vocês. Bom dia, Jane, bom dia para você e para quem nos acompanha, né? Olha, nesse frio as pessoas acabam querendo agasalhar melhor os pequenos e aí pode acontecer o erro, né, de aquecer demais as crianças. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o pediatra, Dr. Carlos Lopo. Doutor, pode ser que esse agasalho seja excessivo, a criança sente a mesma quantidade de frio que o adulto ou é preciso ficar atento? Não, a gente precisa ficar atento, sim. A criança, ela sente frio e calor semelhante ao adulto. Só que quanto mais nova a criança, maior a dificuldade de controle da temperatura dela. Por exemplo, a criança recém-nascida, ela não tem quantidade de músculo suficiente para produzir calor. E não tem quantidade de gordura também debaixo da pele, o tecido adiposo, para poder produzir, manter esse calor que ela produziu. Então ela tem dificuldade de regular, mas a temperatura corporal dela se assemelha de um adulto. O de adulto oscila de 36 a 37,5, enquanto que a criança recém-nascida, 36,5 a 37,5. Então é bem próximo. E esse 36 a 36,5 de diferença, aí é onde a criança começa a sentir um pouco mais de frio mesmo, vai se sentir incomodada. Mas em compensação também, calor ela sente. Então a gente precisa ter um certo cuidado com a quantidade de roupa e o superaquecimento dessa criança. Porque quando dá 37,8, pode não ser febre, mas também ela está quente, porque é excesso de roupa. E aí ela começa a desidratar e ter problemas em relação a isso. Quais são os sinais de que essa criança está com calor, que aquela roupa está demais? No caso, eu costumo falar, quando atendi a consultório, que a mãe é um bom parâmetro, porque já que ela está naquele processo de recuperação, o corpo ainda está se recuperando das inflamações do parto, ela também, por ter menos músculo que o homem, então ela sente mais frio. E se ela está com calor, então ela costuma ser um parâmetro também para a criança ter calor. Mas olhando para a criança, a gente percebe quando ela está suando bastante, quando ela está começando a ficar irritada, e depois quando você começa a perceber que ela está ficando mole demais, esse mole já passou do ponto. Você vê que ela está ficando mais avermelhada, então ela está ficando quente. Por outro lado também, quando ela começa a ficar com a mão mais roxinha, você vê que o corpo está todo pintadinho, manchado, às vezes ela é mais chorosa, então são bons parâmetros porque ela está com frio. Então, nesse momento a gente vamos equilibrar ali e dar uma olhadinha. Mas a temperatura dela, sim, ela acaba sendo um pouco mais estrita, mas nada que uma tensão maior, ela acaba gerando também uma adaptação ali para ela. E para as crianças maiores, como que a gente fica de olho para saber se está quente, está frio? As crianças maiores, quando a gente fala de 2, 3 anos, elas falam, né? Mas quando a gente fala de criança ali de 8 meses, 9 meses, que elas não falam ou estão aprendendo a falar, você vê também que elas já começam a suar bastante, já que elas conseguem regular melhor a temperatura, o suor delas está em excesso. Então, a gente observa isso, também a questão de ficar mais vermelho também. Só que o que acontece? A gente percebe que nesse período de frio acabam não só agasalhando, mas colocando também em ambientes mais fechados, a aglomeração de pessoas, que é onde a gente começa a ter também transmissão de vírus e infecções, gripes e resfriados. Então, o período de frio também tem atenção para doenças respiratórias que já existem, como rinite e asma. Ela não causa nova doença, o vírus causa, mas o frio facilita porque está aglomerando pessoas, várias crianças, num ambiente só. E é onde começa a ter esse período que a gente está sentindo agora também de vários sintomas resfriados em várias crianças. A criança está doentinha nesse período, como é que a gente entende se ela só não está com calor ou está com febre? No caso, a dificuldade de diferenciar hipertermia da febre seria aquela situação a qual ela foi submetida. Se você vê que o fato de apenas tirar a roupa regulou a temperatura dela, ou que no caso ela estava paradinha, mais quieta, e começou a diminuir a temperatura, ótimo, então é uma hipertermia. Por exemplo, se a gente começar a apostar uma corrida aqui ao redor da quadra, a gente vai ficar quente, a temperatura nossa beira aos 38, está com febre, hipertermia apenas. Agora, quando você já começa, você vê que tirou a roupa, deixou ela mais quietinha, a temperatura continua alta ou subindo, então sim, é uma febre. Pode dar um remédio para controlar a temperatura? Remédio em excesso faz mal. Então, apenas observar o que ocasionou esse aumento da temperatura. Tentar controlar, se não controlar, aí sim, a gente parte para remédios.
Muito obrigada pelas informações, doutor. Vamos ficar atentos nas crianças até na hora do frio e do calor. Jane, volto com você aí no estúdio.